Olá, eu sou Juliano Aniceto e esse é mais um vídeo da Academia Ensinos de Ópera, um projeto Funarte em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse vídeo a gente vai abordar um pouquinho sobre a curiosidade, sobre a busca de repertório, adaptação e o caminho para se encontrar um repertório que mais se conecta conosco e com a comunidade onde a gente vive. Para mim, a peça fundamental na busca de repertório, sobretudo no repertório operístico, é a curiosidade. Quando a gente pensa em repertório de ópera, sobretudo hoje em dia, onde a gente tem acesso ao YouTube, ao Spotify e a tantos outros mecanismos que nos conectam a diferentes peças, a diferentes repertórios de diferentes épocas, às vezes é quase que um overload, é quase que muita informação para a gente dar conta, e essa busca pelo repertório perfeito, ela acaba ficando um pouco confusa. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha história pessoal, montando óperas, e também como uma pessoa que começou tardiamente na música, através de um projeto social no Rio de Janeiro, e qual foi o meu caminho para descobrir repertório, para me familiarizar com as diferentes vertentes de performance e como criar espetáculos e como eu trabalho na minha programação como maestro e como performer. Como eu mencionei, a minha história com música, ela começa num projeto social no Rio de Janeiro. Hoje em dia eu faço doutorado na Johns Hopkins University e quando eu converso com os meus amigos de universidade, eles sempre falam que eles ouvem as sinfonias e ouvem as óperas desde que eles tinham 2, 3, 4, 5 anos de idade. A minha história com música, ela começou muito mais tarde. O meu primeiro concerto de orquestra sinfônica eu assisti quando eu tinha 17, 18 anos. Claro que eu tive que, de alguma maneira, buscar e me familiarizar com o repertório de uma maneira um pouco mais ágil, um pouco mais rápida, ou muito mais rápida, para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje e continuar progredindo. E, nesse sentido, a descoberta para mim de repertório, passando pela ópera e pela música sinfônica, uma grande ferramenta que eu tive foram os guias de ópera, os guias de música sinfônica, onde eu tive um primeiro contato sobre história, sobre as peças, e depois eu pude pesquisar esse repertório de maneira separada, de maneira mais individual, e descobrir essas peças. Como eu mencionei, a curiosidade é o principal elemento. A grande questão é que quando a gente procura sobre esses guias, sobre esses livros que de alguma maneira norteiam essa pesquisa, eles acabam de alguma maneira limitando um pouco, porque eles vão nos falar das peças-chave, eles vão falar dos principais compositores. Hoje em dia, a gente tem uma infinidade de compositores e compositoras que estão acessíveis e de uma maneira, na verdade, a um clique de distância, na internet, no YouTube ou no IMSLP, que é uma ferramenta que a gente vai trabalhar e vai falar sobre ela daqui a pouquinho. E nesse sentido, essa curiosidade que vai além do guia, o guia ele pode apresentar uma direção para a gente, mas a gente pode, a partir de lá, andar por direções que a gente não esperava no início da pesquisa. Esse é um ponto que eu acho que é muito importante. Se uma bibliografia ou se uma gravação te aponta para uma direção, não significa que você vai se limitar a ela. Você vai expandir essa pesquisa, você vai tentar se conectar com outras peças que foram escritas no mesmo período, por compositores e compositores diferentes, e tentar conhecer o repertório e experimentar diferentes coisas. Eu sempre defendo a ideia de que você precisa realmente se familiarizar com coisas que você, em um primeiro momento, não está acostumado, ou que você não tem tanto gosto por um certo estilo de época, ou estilo musical, ou estilo de ópera, se familiarizar e tentar se ambientar aquilo, até para você descobrir o que você realmente não gosta, ou se a peça é simplesmente nova para você e você não está acostumado com a linguagem ou com a maneira como é feita. Então, digamos que você é um empreendedor, um diretor artístico, um diretor de projeto social na sua comunidade, você tem um teatro que pode apresentar ópera ou que não pode, que não tem os elementos técnicos que facilitam ou que fariam a apresentação da ópera ideal. Eu sempre defendo que a adaptação é o melhor caminho para a gente conseguir criar o que a gente deseja e conseguir montar os espetáculos que a gente propõe.
eu acho que a ópera é um excelente caminho para se ensinar a respirar junto, acompanhar os cantores. Tem um valor pedagógico muito importante para a juventude. Nesse sentido, vale a pena a gente começar a ponderar elementos que foram abordados muito mais em detalhes aqui nos vídeos da Academia Sinos, nos vídeos da Flávia sobre produção. Mas um elemento importante, por exemplo, para se considerar é qual o orçamento que eu tenho. O orçamento que eu tenho me favorece criar uma ópera ou produzir uma ópera que ela não está em domínio público? Se a resposta é sim, muito legal. A gente vou passar uns mecanismos para busca de repertório e como contactar e achar diferentes materiais de óperas novas que estão sendo produzidas ao redor do mundo, especificamente também no Brasil. Mas, se não, tentar entender o sistema de produção de óperas que estão em domínio público é um grande caminho. Então, você já, de alguma maneira, você começa a funilar a pesquisa para direcionar ela para a sua comunidade, para a sua realidade, né? Eu sempre falo que essa questão de você primeiro começar com uma visão muito ampla e depois... É como uma pesquisa acadêmica, né? Você começa com uma visão muito ampla e depois você vai deixando essa pesquisa cada vez mais refinada até você chegar no resultado final. Para mim, a busca de repertório ela se dá da mesma maneira. Em termos de ferramenta de pesquisa, a gente tem muitas. Hoje em dia, como eu falei, a gente tem o Spotify com muitas gravações, a gente tem o YouTube com muitas gravações muitas vezes que não são lançadas comercialmente no Spotify ou no Apple Music ou nessas plataformas de streaming de música. Mas tem algo que sempre me chama a atenção, que é o fato de que quando você, por exemplo, pega o catálogo de uma editora, Breitkopf Hartel, Buzzey Hawkes ou Academia Brasileira de Música, a editora da OSESP, por exemplo, editora Criadores do Brasil, eles têm obras que muitas vezes não foram gravadas ou cujas gravações não são famosas. Então vale muito a pena dar uma olhada nesses catálogos. E se tratando das grandes editoras, uma boa ferramenta uma ferramenta que eu considero muito importante é o Daniels. O Daniels é um site, é um site também, ele lança a cada um certo número de anos, ele lança em forma de livro, que é a compilação dos catálogos de todas as editoras de música mais famosas. Então, assim, tem Schott, Ricordi, Breitkopf Hartel, Bernreiter, todas essas editoras, eles pegam todos esses catálogos, não só dessas, mas de muitas outras, e fazem uma compilação num livro só. Então, por exemplo, você achou uma obra que você gostaria de fazer, você pode entrar no Daniels, ou procurar o livro, e procurar as informações técnicas. O que o Daniels vai oferecer? Ele vai oferecer quais as forças orquestrais que você precisa, então o número de instrumentalistas por parte, qual a orquestração da peça, a duração, em alguns casos, na verdade, em todos os casos, os solistas, vai oferecer o contato da editora e quem tem o material. Então, por exemplo, se a peça foi editada pela Breitkopf Hartel, você tem toda a informação técnica que precisa, a duração da peça e quem editou. Então, você pode contactar o editor e tentar adquirir esse material, se o material não estiver disponível no IMSLP, na internet ou de alguma outra maneira. A ideia de ópera, ela é sobre junção de forças, é sobre parcerias. É a música que se conecta com a cena que se conecta com o estético, com o cenógrafo, com a direção de cena, tão importante na ópera, com o texto falado. E, de alguma maneira, essa junção de forças que acontece na produção da ópera, ela também precisa se refletir em termos de parceria institucionais, se nós não somos uma casa de ópera completamente consolidada que consegue fazer tudo por conta própria. Então, por exemplo, você precisa de um instrumento específico, mas tem uma outra instituição perto de você que tem, vale a pena acessar essa instituição, propor parcerias com instituições comerciais que podem ajudar na produção da ópera, tanto com valor financeiro, mas às vezes, se não for possível o aporte financeiro, vale a pena materiais, por exemplo, para a construção dos cenários, e esse tipo de junção é sempre tão importante, e eu acho que isso pode ser um fator decisivo na escolha do repertório. Quais são os parceiros que você tem? Quais são as instituições com as quais você pode se alinhar para construir esse espetáculo? Um outro elemento importante, quando a gente pensa sobretudo em orquestrações menores
em instrumentações que não são tão usuais, é o nível de dificuldade da peça. Muitas vezes a gente tem obras contemporâneas que elas se encaixam diretamente numa instrumentação um pouco menos usual, que às vezes a gente pode ter, ou que uma pessoa pode ter na sua comunidade, mas às vezes o nível é muito alto. Então, essa pesquisa de repertório, ela precisa levar isso em consideração. O nível de dificuldade da peça é factível? Eu consigo produzir essa ópera de uma maneira efetiva? Às vezes, o orçamento que eu não estou gastando na contratação de músico, para poder tocar um certo tipo de repertório e optar por uma orquestração menor, ele vai ser utilizado ou vai ser extrapolado pelo número de ensaios extras que você vai precisar fazer para conseguir levantar a ópera tecnicamente. Então, esse é um elemento muito importante na consideração de que ópera tocar. Um outro elemento que me chama muito a atenção, e talvez o último que eu gostaria de abordar, é a possibilidade de cortes e adaptações. Meu trabalho de graduação na UFRJ foi a produção de Trial by Jury, Caso no Júri, uma opereta do Gilbert and Sullivan. Eu tive a oportunidade de reger essa ópera 28 vezes durante essa produção da UFRJ. Para mim, essa ópera foi um caso clássico de adaptação bem-sucedida. O texto foi traduzido para o português. Esse espertalhão, esse garanhão inglês, que era um dos personagens principais da ópera, ele foi adaptado como um malandro da Lapa. A música, por sua vez, ela foi transformada em alguns momentos nas codas das áreas, especialmente a coda das áreas do malandro. Eu transformei e adaptei, coloquei instrumentos brasileiros tocando na coda, em ritmo brasileiro. Então, ele que era um malandro, vestido como um malandro, ele passou a música da Lapa, a música brasileira, o samba, o choro, de alguma maneira ele veio presente também nos elementos orquestrais, na música que foi tocada, e nós tivemos 28 restas absolutamente lotadas dessa ópera. Foi, para mim, uma experiência fantástica. A adaptação e a direção foi do diretor José Henrique Moreira. Foi super interessante, e a ópera foi apresentada. A ópera é um julgamento e foi apresentada dentro do Tribunal do Júri, que, por sinal, é perto da Lapa, uma das regiões mais boêmias do Rio de Janeiro. Então, esse tipo de pensamento de como conectar o espaço, a era, como adaptar a linguagem, como traduzir as piadas, se a decisão for fazer a ópera em português, é tão importante, e ela vai ajudar você a justamente conectar a obra com você mesmo e com a sociedade, com as pessoas que te cercam, com a sua comunidade. Foi um prazer conversar com você. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links para o Daniels, como eu mencionei, e para editoras, e eu espero que a curiosidade pelo repertório operístico possa liderar a sua pesquisa e que você consiga encontrar o repertório perfeito para se conectar com a sua identidade artística e com a sua comunidade. Muito obrigado e a gente se fala no próximo vídeo.